Boa tarde. Vamos começar então a trabalhar os exercícios de tabela periódica. Nesses exercícios, a gente vai perceber que você tem duas situações, né? Como a gente fez na aula. Primeira situação, olhar para a posição do elemento na tabela e observar dados ou obter dados, né? Da estrutura. Tipo assim, quantas camadas tem? Qual é o subnível de maior energia na distribuição eletrônica? Quantos elétrons tem na camada de valência? Isso para os elementos de família A, né? Esse é o primeiro momento. Segundo momento, olhar para a posição do elemento e traçar o seu caráter, né? Então, acho que vale a pena a gente começar a aula, a resolução dos exercícios, lembrando essa tabela aqui, que foi a tabela, na verdade, que nós encerramos a nossa aula de teoria. Tá? Essa tabela ela vai mostrar para a gente os elementos analisados a partir de uma certa diagonal, né? O que ficou muito claro na aula, não sei se ficou para todo mundo, é que existe uma diagonal na tabela acho que eu preciso espelhar meu vídeo aqui. Espera um pouquinho só, gente. Vamos lá então, gente. Questão número 1. Observe os números atômicos de dois átomos desconhecidos. Aí ele coloca o número atômico do elemento A, X, e número atômico do elemento B, x menos 2. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, para poder interpretar essa informação, é quando os elementos são organizados na tabela, o critério de organização é justamente o número atômico. Né? Os elementos vão crescendo em complexidade. Eles vão crescendo em tanto estrutura do núcleo, como elétron. Então, hidrogênio 1, hélio 2, lítio 3, e assim por diante. Então, quando ele fala que um elemento tem número atômico x e o outro tem número atômico x menos 2, isso quer dizer que na tabela periódica eles estão separados por duas casinhas, vamos dizer assim. Né? Por exemplo, se o x é 15, você vai lá e pega o elemento 15. 15 é o fósforo. Então, se o x é o fósforo, o elemento x menos 2 é o alumínio. Tá? Beleza? Dan, essa questão tinha a tabela? Não sei porque eu tirei essa questão de um livro. Eu não sei exatamente de onde ela é, não tinha a indicação dela. Pode ser que tivesse a tabela. Tá? Agora, se não tem a tabela, você tem que visualizar essa situação. Então, se um elemento tem número atômico tanto, esse cara, o outro está duas casinhas atrás. Aí ele fala assim, com base nas situações mostradas a seguir, diga qual não satisfaz a condição de número atômico. Então, ele quer a falsa. Tá? Item A. A é um metal alcalino terroso do período seguinte a B. A é um metal alcalino terroso do período seguinte a B, que é um gás nobre. Então, olha só. Se o B é um gás nobre, o A ele está duas casinhas depois. Tá? Ou você pode pensar, o A e o B estão duas casinhas antes. Então, por exemplo, faz sentido essa frase? O que vocês acham? Ó, pensa num elemento do segundo, do alcalino terroso. Vai, ó. Pega o cálcio. O cálcio está em que período? Está no quarto período. Se o elemento A for o cálcio, faz sentido o elemento B ser o metal alcalino o gás nobre imediatamente acima? Faz. Tudo bem? Ó? Então, A é um metal alcalino, terroso, do período seguinte a B. Perfeito. Tá? Qualquer coisa vocês
Interrompam, tá, gente? Eu volto e explico de novo. Então, A é verdadeira. B. Dá uma lida na B aí, pensa. Pensa aí. O pessoal já tá botando as coisas aqui no chat. Vamos ver. A está localizado no grupo 14 e no terceiro período. Quem é o A? Ó, esse aqui é o grupo 13, é o grupo do boro. O grupo 14 é o do carbono. O carbono está no segundo período. Tá? Terceiro período é o silício. Confirma aí. Terceiro período é o silício. O B está localizado no mesmo período, porém no grupo 16. Faz sentido isso? O B ele está à frente do A? Não. Não, não, não. Não, tá? O B seria esse aqui, ó, 16? Não. Tá? Aí, ó, vamos pensar. Se ele tá duas casinhas anteriores, qual que é o número atômico desse cara aqui, ó? 24, certo? Aliás, 24 não, 14. 13 tem que ser o 12. Tem que ser o 12, tá? Então faz sentido o que o Edu falou. Então, falsa. B deve ter número atômico 12. B deve ter número atômico 12. Terceira alternativa. E aí? A, gás nobre. B é um calcogênio. A, gás nobre. B é um calcogênio. Mesmo período. Faz sentido? Faz. Ó, pensa num gás nobre aqui, ó. Imagina que esse cara é o A. Esse aqui é o A. Se ele é o A, o B tem que estar duas casinhas antes. Então o B está aqui, ó. Calcogênio. Calcogênio. Faz sentido. Verdade. Tá? D. A é um metal alcalino. E B, um halogênio do período anterior. Faz sentido? Acho que também faz, ó. Vou apagar aqui. Pensa no A sendo um metal alcalino. Pronto. A é o 11, é o sódio. Se o A é 11, o B tem que ser 9. 9 é o flúor, ó. Né? Por que eu acho esse exercício legal? Porque ele exercita a nossa cabeça a pensar na tabela sem ter ela na frente. Né? Se houver a necessidade de você ter que lembrar uma posição de algum elemento, se ele está mais para cima, se ele está mais para baixo, é interessante. Né? Assim, com o tempo, o que seria o ideal? É você meio que memorizar os três primeiros períodos de todas, né? De todas, quando eu digo obviamente do grupo A, porque o grupo B não tem aqui, né? E, se possível, ainda memorizar o A, as famílias A mesmo, né? As famílias A. Pelo menos os elementos mais importantes. Por exemplo, até aqui na 7A, esses dois aqui na 6A, ó, aqui, por causa da orgânica, né? Ó, tá? Beleza. Com o tempo vocês vão memorizando. Então, faz sentido a D, alternativa verdadeira. Ok, gente? Posso passar então para a próxima questão? Vamos lá. Vamos aprender a tirar as informações mais básicas da tabela agora, né? Espera aí, deixa eu... Aqui. Procure na tabela periódica os elementos estrôncio, iodo, rádio e frâncio. E responda as perguntas abaixo. Tá? E tá a tabela aí para a gente consultar. Deixa eu só... Não sei se todo mundo está vendo numa tela grande. Eu vou aumentar um pouquinho a tela. Tá? Não sei se vocês estão adequados aí. Pronto. Indique o número de elétrons de cada elemento
apresenta na sua camada, última camada. A gente vai fazer mais, né? Vamos fazer mais. Ele pede alguns elementos específicos, mas a gente vai fazer camada por família por família. Então, ó, você tem aqui grupo 1, ou família 1A, grupo 2, grupo 13, até grupo 18. Tá? São os grupos dos representativos. Então, grupo 1, camada de valência, NS1. Então, quer dizer, para quem não viu a aula e está assistindo a aula agora só de exercícios, fica a dica. Quando você faz a distribuição eletrônica, você termina a distribuição com a camada de valência do elemento, né? Os elementos de família 1A e 2A, eles têm a camada de valência, todos eles, nesse formato. Tá? O que seria o N? É o período. Então, por exemplo, o hidrogênio, embora não seja da família 1A, né? Ele não tem família. Distribuição 1s1. Lítio, camada de valência, 2s1. 3s1. 4s1. 5s1. 6s1. 7s1. Olha o diagrama de Pauling aqui. S1, 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 S1. Tá? Grupo 2, camada de valência, NS2. O único que não obedece isso aqui é o hélio, que não está aqui, né? Que a distribuição dele é 1s2. Tá? Mas se a gente fosse fazer uma tabela periódica só pela estrutura, o hélio tinha que estar aqui, ó. Tudo bem? Grupo 13, alumínio. Aí a gente entra no famoso bloco P. Os elementos cuja camada de valência já tem o subnível P aparecendo. Tá? Camada de valência aqui, ela vai ser NS2, né? Porque vamos lembrar que para começar a entrar elétron no subnível P, é preciso que o S já esteja preenchido pela sequência. Então, a camada de valência tem sempre o NS2, NP, X. Onde o X, na verdade, vai variar de P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Então, ele varia de 1 a 6. Tá? Então, na verdade, aqui você vai ter 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Tá? Todas essas têm em comum essa situação aqui. Aqui seria NP1, P2, P3, P4, P5, P6. Tá? Agora vamos colocar os caras que ele pede. Né? Bom, estrôncio. O estrôncio está aqui, ó. Tá? Número de elétrons que cada um apresenta na camada de valência. Eu já vou colocar a camada de valência dele aqui. NS2. Tá? Isso por item A. Iodo e rádio e frâncio. O rádio, ele também está na mesma família. Então, isso aqui vale para estrôncio e rádio. Tá? Os outros que estão na mesma família, só. Você tem o frâncio. O frâncio está aqui, ó. Aqui está o rádio. O frâncio está aqui, ó. O frâncio tem camada de valência NS1. Tá? E o iodo tem camada de valência NS2. Ele é o penúltimo, tá vendo? Ó? Ele está na penúltima coluna. Então, se a distribuição vai de 1 até 6, galera, a distribuição dele vai terminar em 5 ali. NP5. Pronto, olha lá. Por isso que, ó, 7A, 7 elétrons, ó. 7 elétrons na camada de valência, 1 elétron na camada de valência e 2 elétrons na camada de valência. Tá? Repetindo uma coisa que eu falei na aula, isso só funciona para os elementos das famílias A, das extremidades da tabela. Tá? Outra coisa que ele pede no item B, indique o último nível de energia preenchido.
Vocês entendem o que isso quer dizer? O último nível de energia preenchido é o número de camadas, né? Se você no diagrama de Pauling vai até N na distribuição, é porque ele tem ele tem N camadas. Você foi até o último nível de energia preenchido, né? Tá? Ah, mas não é o subnível, Dan? Não, ele está falando nível de energia. Nível de energia, tá? Que é então o número de camadas. Então é o número de períodos. Então, ó, o estrôncio e o iodo, eles estão no quinto período. Então significa que eles têm 5 níveis de energia. 5 níveis de energia. O frâncio e o rádio possuem 7 níveis de energia. Peraí, deixa eu ver se tem alguém tentando entrar na sala, mano. Opa, perdão. Não. Sabe quando você lembra da coisa e fala, meu Deus, esqueci a roupa no varal e tá chovendo. A mesma coisa agora. Eu falei, meu, esqueci a galera lá fora da sala. E o item C já está representado, né? Já representou a camada de valência de todos eles. Então, ó, isso aqui vale, só para a gente responder o item C, tá, galera? Isso aqui vale para quem, ó? Para o frâncio. Isso aqui vale para o frâncio. Isso aqui é a distribuição eletrônica do frâncio. Camada de valência dela, né? Esta daqui vale para quens. Para quens? Para o estrôncio e para o rádio. Estrôncio e rádio. Tá? E qual que vale para o iodo? Faltou a do iodo, né? Vamos colocar do iodo aqui, ó. NS2, NP5 para o iodo. Onde o N, na verdade, seria 5, né? Então, para o iodo, N igual a 5. Isso aqui é para o iodo. Tá? E para o estrôncio também, né? Para o estrôncio também. N igual a 5 para o estrôncio. Então, estrôncio também. Tá? Beleza, gente? E para o rádio e para o frâncio 7. Para o rádio e para o frâncio 7. Perguntas? Podem ficar à vontade, tá? Tirem print aí, então, que aí eu vou explicar a dúvida. Espera aí, apaguei. Eu quero representar a configuração geral para a camada de valência. Então, o que eu preciso primeiro lembrar? Que a tabela é dividida em blocos. Obviamente, eu vou falar dos blocos que nos interessam. Tá? Espera aí. Já vou falar sobre isso também, Lu. Já pego sobre essa deixa. Inclusive, foi bom você ter feito essa pergunta agora, no chat, né? Para quem está assistindo a aula depois, a pergunta foi a seguinte: na mesma família as propriedades são parecidas. A questão é a seguinte: que propriedades são essas, né? É sobre isso que a gente vai comentar um pouquinho. Então, respondendo à dúvida da Maria, é a seguinte: primeiro, quando você faz a distribuição eletrônica de um elemento, a distribuição eletrônica dele pode terminar em S, P, D ou F. Isso é o que o diagrama mostra. Essa informação ela está implícita na tabela. Por quê? Porque depende da posição do elemento na tabela, você consegue prever isso. Por exemplo, todos os elementos que estão na primeira coluna, aquilo que a gente chama, né, de família 1A, terão a distribuição eletrônica terminada em S1.
S1. Mas S1 quanto, Dan? Bom, se for o hidrogênio é 1 S1. O lítio 2. O sódio 3. Outros 4. E assim por diante. Ou seja, eu tenho uma informação, ao olhar na tabela, da camada de valência do elemento. Por quê? Porque se eu estou fazendo a distribuição do cara e ela terminou em S, eu posso dizer que a camada de valência dele tem aquele número de elétrons. Então, todos os elementos com camada de valência genérica NS1 terão um elétron de valência e são os elementos que a gente se refere a eles com o termo 1A. Tá? Então, a correspondência é nesse sentido. Ó. Quando ele pergunta, indique o número de elétrons que cada elemento apresenta na sua última camada, essa informação está relacionada a essa por conta da camada de valência. Porque, assim, todos eles terão o mesmo número de elétrons. E aí eu vou emendar com a pergunta da Isa. Então, é por isso que eles têm os mesmos comportamentos? Sim. Sim. A teoria do octeto, gente, ela não tira as coisas do nada. Ela é bem organizada em que sentido? Ela tem um argumento para olhar tanto para a camada de valência. Porque quando você olha para os elementos da família 1A, por exemplo, isso fica muito claro no comportamento deles. Daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo para vocês. Tá? Nos elementos da 7A também. Por exemplo, dos 4 primeiros aqui, ó, flúor, cloro, bromo, iodo, qual elemento é o mais oxidante disparado? O flúor. Mas todos são oxidantes. Todos. O que significa isso, Dan? Todos são ladrões de elétrons. Mas o flúor é mais. Então, esse comportamento ele pode ser associado, sim, à camada de valência. Tá? Não sei se ficou claro, então, para a Isa e para a Marie. Tá? Aí, vamos lá, então. Deu para entender? Acho que ficou claro, não sei. Peraí, deixa eu ver. Aí, então, agora deixa eu só terminar, então, de escrever as coisas para você entender tudo agora, ó. E os elementos que estão aqui, ó, na segunda coluna? Ah, esses vão terminar em S2. S2. Tá, então, NS2, família 2A. Opa, desculpa, peraí. Vamos colocar bonitinho. 2 elétrons, família 2A. Agora, quando você vem para cá, eu não sei se isso também ficou claro, então deixa eu explicar de novo rapidão. Quando você vem para cá, eu falei que a gente estava dentro do bloco P. Por quê? Porque agora todos os elementos daqui têm as distribuições terminadas em P. Tá? Ter a distribuição terminada em P implica no quê? Primeiro, essa distribuição pode variar de P1 até P6, certo? E outra coisa, a camada de valência já tem a S preenchida. Já tem a S. Então, aí por isso eu escrevia a partir da família do boro, né? Eu escrevi assim, ó, NS2, NPX, onde X varia de 1 a 6. Tá? Mas o N continua valendo, né? Então, por exemplo, boro. Como é que é a camada de valência do boro? 2S2, 2P1. E a do alumínio? Como é que é a camada de valência do alumínio? 3S2, 3P1. E a do galho? 4S2, 4P1. E a do carbono? 2S2, 2P2. E a do silício? 3S2, 3P2. E a do germânio? 3S2, 3P3. 3P2. Entenderam? Tá? Ok. Vou passar então. Vou aproveitar então que a Isa fez a pergunta do comportamento e vou descompartilhar a tela para compartilhá-la com vocês no YouTube, ok? Bom, então é o seguinte. Em cima da pergunta da Isa, né, sobre a questão de que elementos da mesma família possuem propriedades semelhantes. Sobre isso, eu vou apresentar para vocês aqui esse vídeo que mostra um comportamento característico dos metais alcalinos.
tá? É o comportamento. Esse vídeo tá em inglês, então eu não sei como é que é o inglês de vocês, mas eu vou parar um pouquinho de vez em quando e comentar um pouco sobre isso, fazer uns comentários em português, tá? Para você ver até como é que tá o teu inglês aí da história, tá? Basicamente, ele vai mostrar a tendência desses metais à corrosão, né? E a reatividade desses metais perante a água, né? Por exemplo, provavelmente você nunca viu ouro corroer. O ouro é um metal que não corrói. A prata, ela sofre oxidações, ela escurece, né? Os metais, eles têm uma característica, gente, de você percebe rapidamente se o metal está oxidado ou não. Alguém sabe me dizer como é que eu sei de olhar se o metal está oxidado ou não? Mas eu queria uma explicação meio química, assim, né? Não falar assim, está enferrujado. Como é que você sabe se o metal está oxidado pela aparência? O que você tem que olhar nele? Boa, boa. Já temos aqui uma resposta. A cor. Eu diria que é a cor, mas tem uma coisa a mais assim na cor que você tem que olhar. Não é a visão, você vai olhar pela visão, é uma propriedade organoléptica mesmo, né? Você está olhando pelo aspecto do metal, mas não é só a cor, é o brilho, né? É verdade que os metais eles têm um brilho característico, né? Quando você olha para um objeto metálico, como uma aliança de ouro, por exemplo, você percebe que ela brilha, né? Tanto é que a gente usa termos dourado, prateado, né? O cobre, por exemplo, ele é uma cor, ele é um dourado, mas mais para o vermelho. Então você identifica uma cor sim, mas sobretudo brilho. O que acontece é que quando o metal oxida, forma-se sobre aquela superfície uma película. Película do que, Danilo? Geralmente é de óxidos ou de bases, hidróxidos. Hidróxido de ferro, e aí o metal muda de cor. Aí ele muda de cor, ele perde o brilho, né? Ele apresenta uma superfície toda desgastada, né? Que é a famosa oxidação na química, né? Isso acontece com todo tipo de metal. Por exemplo, o ferro oxidado ele fica vermelho para o marrom, por conta dos íons que se formam ali. O cobre, quando oxida, ele fica esverdeado, um azul esverdeado. Olha para a Estátua da Liberdade que você vai lembrar, tá? Os metais da família 1A, vocês vão perceber isso, tá bom? Então, oxidação e reatividade na água. Vamos colocar o vídeo agora. Espera lá. Já vamos parar aqui. Percebe que, primeiro, né? Ele cortou o metal com uma faca. Ele cortou o metal com uma faca. Parece um bloco de manteiga. Percebe que quando ele corta o metal, ele expõe o metal de uma forma em que ele aparentemente apresenta uma superfície brilhante. É o brilho metálico da aula de ligação metálica, lembra? Propriedades dos metais. Brilho metálico. Mas se você perceber a parte que estava exposta, ela já estava escurecida anteriormente, porque ele já estava oxidado, ok? Continuem prestando atenção. Olha isso. Agora ele vai colocar os metais na água.
Essa reação, gente, é uma reação de deslocamento, tá? É uma reação de deslocamento. Potássio. Rubídio, olha lá. Bom, qual a reflexão que a gente faz ao assistir esse vídeo, né? Eles têm um caráter geral. Eles são altamente corrosivos, ou corrosivos não, eles são facilmente corrosivos, né? Quem é que está corroendo o metal quando ele corta? O oxigênio do ar, né? Aquilo que no ouro nunca acontece, nos metais da família 1A acontece em segundos, né? O que a gente vai perceber, né? Que esse caráter ele é muito acentuado aqui, ó. E na 2A também. À medida que você vai olhando para os elementos daqui, ó, isso vai sendo perdido. Tem uns aqui mais ou menos, tal, mas assim, no geral não tanto, tá? E o que a gente também percebe é que dentro da família a reatividade aumenta de cima para baixo. A reatividade aumenta de cima para baixo. E aí a pergunta que eu queria fazer para vocês, para a gente fazer uma reflexão bem legal, é a seguinte: a reação que acontece com ele ali é basicamente a seguinte, ó. O elemento, quando ele está no estado metálico, ele tem carga zero. Ele tem carga zero. Quando você coloca ele na água, ele simplesmente perde o elétron. Ele passa ao estado aquoso, né? Perdendo esse elétron. Ele sofre oxidação, tá? Isso é o processo que ocorre ali. O que os exercícios de vestibulares perguntam nessa situação? Por que isso, qual a relação disso aqui com esse aumento da reatividade de cima para baixo, né? Quer dizer, o lítio ele tem uma reatividade pequena. Depois ele colocou o sódio. A do lítio e a do sódio eram bem parecidas. Quando ele colocou o potássio, aí a reatividade já subiu. O césio mais ainda. E o frâncio, então, chegou a explodir o negócio ali. Aliás, o rubídio e o césio, né? Não era o frâncio. Era o rubídio e o césio. E o césio. Tá? Por que a reatividade aumenta de cima para baixo, gente? O que a gente poderia especular? Você tem que pensar que tipo de propriedade poderia explicar isso. Essa violência acentuada nos elementos mais para baixo da tabela. O que vocês acham? Qual das propriedades a gente poderia tentar usar? Vamos ver aqui. O raio atômico. O tamanho do raio teria a ver com... É uma boa especulação, hein? É um caminho bom, cara. Uma boa ideia. O tamanho do raio deveria
tem relação, por exemplo, com a facilidade do átomo de perder elétron. Né? Os átomos de maior raio têm mais facilidade para sofrer esse processo. Né? O que eu posso usar como argumento? A energia de ionização. As energias de ionização, elas vão diminuindo dentro da família. Né? Pensa, energia de ionização, ela vai ficando cada vez menor conforme o tamanho do átomo vai aumentando. Tá? Então, o que a gente pode pensar? Átomos grandes têm mais facilidade para sofrer aquele processo. Então, aquela tendência que é própria da família, ela é mais acentuada em alguns elementos do que em outros. Né? Você vê que a família 1A, eu diria para você que é a família Corleone. Eu não sei se vocês já assistiram O Poderoso Chefão, mas a família 1A é a família Corleone. Por quê? Todo mundo tem o mesmo comportamento. Não tem um ali diferente. Não tem um ali diferente. Nem toda a família é assim. Você percebe, por exemplo, que a família 7A ela tem um comportamento padrão também. Mas você pega, por exemplo, a família do nitrogênio, você tem elementos pequenos que se comportam como não metais. Confere? Já os elementos grandes passam a se comportar como metais. E esses caras aqui do meio são os metaloides, né? Os semimetais. Né? Então, eu acho assim, qual que é o convite que eu faço? É você ficar olhando para a tabela e ficar viajando nesse tipo de situação. Ah, então, peraí. Aqui, ó, os elementos da família 5A, eles têm 5 elétrons na camada de valência. Por que alguns ganham 3 enquanto outros não ganham? Por causa desse caráter. E é daí que começa a surgir, por exemplo, aquela variação de NOx brutal que os elementos têm. Por que os elementos da família 1A, por exemplo, só tem NOx mais 1? Porque ele só faz aquilo, perde elétron, perde elétron. Tem uns que perdem muito mais, porque são grandes, né? Tem essa tendência mais favorecida, e outros menos, tá bom? Beleza? Continuando, então. Vamos passar para a questão número 3. Suponha um elemento localizado no grupo 14 e no quarto período. Sem consultar a tabela, responda. Bom, a gente vai olhar para a tabela, mas não vai olhar para a tabela, né? O que o exercício quer, na verdade? É que você chegue no posicionamento da tabela pelas informações que ele te deu. Como assim, Dan, se eu não vou olhar a tabela? Eu tenho que decorar? Não. Você vai fazer a configuração eletrônica. E pela configuração eletrônica, você sabe exatamente o número atômico do cara. Porque para pensar, se eu sei a configuração eletrônica, eu sei quantos elétrons ele tem. Se eu sei quantos elétrons, eu sei quantos prótons. Portanto, eu tenho o número atômico. Deu para entender o lance? Então, ó, ele está no quarto período, então a distribuição tem que ir até 4 camadas. Se ele está no grupo 14, vamos lembrar que todos daqui terminam de P1 a 6. Em especial, os elementos do grupo 14 são os da segunda coluna aqui, ó. Eles têm que terminar em P2. Então, qual que é o desafio? Esse é o desafio dessa questão para você. Você não precisa responder para mim, é para você que você tem que responder. Eu consigo fazer isso com todas as famílias A? Eu consigo olhar para essa informação do texto e imaginar a tabela? Não que você saiba onde está o elemento, né? Assim, quem é o elemento, não é isso. Mas se você tem essa noção de posicionamento, é o que basta, tá? O que não significa que seja fácil, tá? Então vamos fazer a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Presta atenção aqui um pouquinho. 3s2 eu estou aonde na tabela? Eu estou aqui, ó. É mais ou menos assim. Quando eu olho para a distribuição eletrônica, eu imagino a tabela pulando as casinhas. 1s2, pum, hélio. 2s2, berílio, pá. 2p6, neônio, pá.
3S2, magnésio. Aí agora eu vou pular para onde? 3S2, 3P6. 3P6 eu tô aqui, ó. Aí olha que interessante. Depois do 3P6 vem o 4S2. Certo? 2. Eu tô aqui, eu tô na beira dos metais de transição, ó. Tô na beira do abismo. Depois, o que o diagrama manda depois do 4S? Alguém lembra? O que o diagrama manda? Lá naquela das diagonais, na regra de Aufbau, né? Da energia do elétron. Vocês esqueceram o diagrama. Ama, ama, ama. Fala a verdade. Tenta lembrar a tabela. Deixa eu ver. 3D. Exatamente. Então, pera lá. 3D10. 3D10, então eu tô aqui, ó. 4S2, 3D10. Eu tô exatamente no zinco. Lembrando que eu tenho que ir até P2. Então, ó, 3D10. O diagrama agora vai entrar no 4P. 4P. Então, o último lugar que eu vou colocar elétron é no 4P2. Tô aqui, ó. Quarto período, grupo 14. 4P2. Tá? Percebam que a distribuição terminou em P, de fato. P2. Agora, se você considerar a camada de valência desse querido, ela é 4S2, 4P2, porque os dois estão na mesma camada. Olha lá, o NS2 e NP2 aparecendo. 4 elétrons de valência. Né? O primeiro representante dessa família é o reizinho, né? O carbono. Tá bom? O número atômico dele, eu vou contar pelos elétrons, não vou olhar a tabela. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 32. Confere, é isso mesmo. 32. Agora eu olhei aqui. Tá? Isso é o item B. Item C. Qual seria o número atômico do elemento localizado no mesmo período e no grupo seguinte? O grupo seguinte parte da premissa que é a mais, né, para frente. Então é o Z33. Como é que é a camada de valência do Z33? A camada de valência do Z33, ela vai ser 4S2, 4P3. Se eu pegar, que seria esse aqui, ó. Aí esse aqui, ó, do lado. 4S2, 4P4. Bromo, 4S2, 4P5. Criptônio, 4S2, 4P6. Acabou o P6, agora começa. 5S1, 5S2. Tá vendo? Aí aqui, ó, 5S2, 4D1, 5S2, 4D2, 5S2, 4D3, 5S2, 4D4 e assim sucessivamente. Tá? Beleza, gente? Posso passar? Questão 4. Localize na tabela periódica os elementos tananã, 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 e aí ele vai pedir uma coisa para cada item. Tá? Então, no primeiro item, eu quero pegar o carbono, 6, o lítio, 3, e o flúor, 9, e colocá-los em ordem crescente de raio. E aí, a partir dessa ordem crescente de raio, ele quer que a gente diga também o critério que eu usei, né? Então, eu tenho que olhar, na verdade, o que especificamente, né? Onde essa questão quer chegar?
que ela quer verificar para você, se você sabe? Existem dois critérios para eu avaliar o raio de um átomo. Um critério principal e, em caso de empate, um critério secundário. Alguém lembra, alguém gostaria de falar ou escrever sobre isso? Qual é o critério principal, né? Quando eu vou comparar raio atômico, o que eu olho primeiro? E aí, se isso não for esclarecedor, o que eu olho depois? Olha só, carbono está aqui. Lítio está aqui. E flúor está aqui. Todos esses elementos estão no mesmo período, ou seja, eles têm o mesmo número de camadas, 2 camadas. O que vai determinar aqui o tamanho dos átomos é a força que o núcleo exerce sobre as camadas. Então, grosso modo, eu vou ter um átomo cujo núcleo exerce uma grande força de atração entre as camadas. Eu vou ter um outro átomo cujo núcleo deixa as camadas bem relaxadas. E eu vou ter um átomo. Eu quero tentar deixar os núcleos do mesmo tamanho, tá, gente? Um átomo meio que intermediário nesse processo. Então, esse aqui é o menor, esse aqui é o médio e esse aqui é o maior. O que eu vou olhar? A carga de cada núcleo. Então, ó, o átomo menor vai ficar com o flúor. Por quê? Porque esse núcleo tem mais prótons, atraindo aquelas 9 camadas, aquelas 2 camadas, né? Ah, Dan, mas as camadas têm mais elétrons. Sim, mas lembrar que o elétron é uma partícula com dimensões massa desprezíveis. Você não pode dizer que uma camada que tem 9 elétrons ela é maior que a que tem 2 só por causa disso. Não dá. A relação de tamanho é muito pequena do elétron com o átomo inteiro. Tudo bem? O que acaba sendo muito preponderante realmente é o quão essas camadas estão compactadas pelo núcleo. No outro extremo, a gente vai pôr o lítio, com 3 prótons. O flúor com 9, né? E aqui o carbono, ó. Carbono, tá? Então, raio do flúor é menor que o do carbono, que é menor que o do lítio. O lítio é o maior de todos eles, tá? Item B. No item B, ele pede para pegar o berílio, que tem número atômico 4, o estrôncio, que tem número atômico 30... Peraí. Nossa, tá muito pequenininho, nem de óculos eu tô enxergando aqui. Ah, 38, vixe. Tiozão do churrasco. 38. E o rádio. Tá? Aqui eu não preciso nem... Aqui, na verdade, eu nem preciso do número atômico, né? Vocês já imaginam por que eu não preciso do número atômico. Eu estou comparando berílio com estrôncio com rádio. Por que nesse caso o número atômico nem é tão importante? Justamente porque o que vai diferenciar o tamanho aqui é o mais óbvio, que é o número de camadas. Né? O número de camadas é o critério principal para você avaliar o tamanho do átomo. Né? Ele não foi possível da gente usar no item A, porque os átomos estão no mesmo período. Então, para o item B, a resposta é mais simples. O bário... Não é bário, é o rádio. O rádio tem maior raio que o estrôncio, que tem maior raio que o berílio. Né? É justamente isso que está na resposta, na raiz da explicação do vídeo. Né? Por que o rubídio e o césio reagiam tão violentamente? Se você fizer isso com a família 2A, gente, você vai na mesma linha, tá? Por exemplo, o magnésio ele reage até que lentamente. O berílio quase não reage com água.
O magnésio reage lentamente. Você consegue ver bolhas de hidrogênio quando você joga magnésio na água, mas bem devagar. Já o cálcio não. O cálcio, a reatividade dele sobe, tá? Então assim, e é muito louco você perceber uma coisa muito assim bizarra. Quando você compara os elementos 1A e 2A, quem é mais reativo na linha? 1A. 1A quase sempre é mais reativo quando você compara na linha, porque ele está mais à esquerda. Quando você compara na coluna, aí quem está mais para baixo é mais reativo. Você percebe nitidamente o raio atômico acontecendo, né? A reatividade aumenta assim. Então, por exemplo, se você comparar a reatividade do sódio com a do magnésio, você percebe claramente isso. O sódio é mais reativo que o magnésio, está mais à esquerda. E o cálcio é mais reativo que o magnésio, porque está mais abaixo. Tá? Tudo bem? Então aqui, qual é o critério? Então, eu esqueci de colocar os critérios, né? Aqui o critério é atração nuclear. Atração nuclear sobre as camadas. Tá? Aqui não, é número de camadas, né? O critério. Número de camadas. Número crescente de camadas. Tá bom? Perês. Podem tirar print para a gente seguir em frente. Questão número 5. A questão 5, gente, a gente vai, como a gente já discutiu bastante isso nas questões anteriores. Peraí, sem querer risquei aqui. Ah, não, era do outro slide. Do slide anterior. Apaguei a lousa mal apagada, gente, perdão. Aqui, ó. Só que daí eu não consigo apagar ela agora. O cara fica viajando nas coisas. Então, olha só. Como a gente já discutiu muito essa questão de camada de valência, então a gente já vai direto para o que interessa. A pergunta é: faça a distribuição eletrônica dos 3 primeiros elementos do grupo 17 e diga o que eles têm em comum. A gente já fez isso. Eu só vou colocar isso aqui. Ó. No grupo 17, a camada de valência genérica é NS2, NP5. Só que lembrar que o grupo 17, ele começa no segundo período. É o flúor. Lembrar que o primeiro período da tabela, ele só tem 2 elementos, né? Nas extremidades. Então, a distribuição eletrônica do flúor, ela vai a 2s2, 2p5. 1s2, 2s2, 2p5, né? Terceiro período. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Tá? E quarto período. 4s2, 4p5. Tá? Coloque-os em ordem crescente de raio atômico, já colocamos, né? Ordem crescente. Então, o que a gente espera nesse momento? Né? Que você olhe para essas distribuições e enxergue que, de fato, você está dentro de uma família descendo. Né? Flúor, cloro e bromo. Né? Aqui é o flúor,
Aqui é o cloro um pouquinho maior, e aqui é o bromo já um pouquinho maior. Né? Isso explica, por exemplo, olha que interessante, né? Por que da família dos halogênios o flúor é o mais eletronegativo? Por causa do raio. Né? O raio é pequenininho. Ele não é o que tem mais próton. Ele não é o que tem mais próton da família. Mas ele é tão pequenininho que o fato dele ter pouco próton nem é tão relevante. Tipo, o raio dele é muito pequeno, por isso ele tem muita tendência de puxar elétron. O cloro também tem essa tendência de sofrer redução, né? O bromo também, mas já menos, tá? Beleza? E aí, o justificar a classificação, né? Ordem crescente de raio. Critério, número de camadas. Tá? Beleza? Então, aqui a gente começa, de fato, a se convencer de que o comportamento químico do elemento está relacionado à sua camada de valência. Tá? Tanto o vídeo que a gente acabou de ver, como essa situação que eu estou contando para vocês aqui, né, do flúor ser mais eletronegativo, o cloro, mas eles são eletronegativos. Tanto é que se você pegar a fila de eletronegatividade, né, fui ontem no clube, briguei e, quer dizer, os 4 halogênios estão entre os 6 mais eletronegativos. Então, quer dizer, o comportamento químico pode sim se relacionar com a camada de valência. E é justamente por causa. Opa, perdão. E é justamente pensando nisso que a gente pode estudar o modelo do octeto, que é o próximo assunto, né? Modelo do octeto. Se você lembrar do que o modelo do octeto fala, ele fala basicamente assim: olha, você quer saber o que um elemento faz? Olha para a camada de valência dele. É ali que está. Ele vai interagir com o outro pela camada de valência. A partir da camada de valência. Tem os elementos que não interagem. Putz, os gases nobres. Por causa da camada de valência. Também. Então, quer dizer, a ideia de você pensar que o elemento teria uma tendência a ficar com a camada de valência do gás nobre, ela começa a ser construída a partir desse tipo de observação. Puta, os caras da mesma família têm a mesma camada de valência, tem uma estrutura parecida e também tem os comportamentos químicos parecidos. Então a gente pode fazer esses dois links, né? Camada de valência e comportamento químico podem ser usados para a gente construir uma teoria? Pode. Então a gente vai fazer, tá? Fechou? Próxima questão, podem tirar o print. Questão número 6. Diga qual dessas espécies possui maior tamanho e justifique a sua resposta. Então, ele quer que a gente compare o tamanho do oxigênio, do ânion óxido e do íon oxigênio O+1. Tá? Percebam que aqui, embora a gente esteja fazendo uma questão na aula de tabela periódica, essa questão ela não tem uma relação muito grande com tabela periódica. Por que não? Porque, veja, na tabela periódica a gente só tem os elementos neutros. Então, aquele oxigênio da tabela periódica é o oxigênio 8, que não tem carga. Né? Ele tem 8 elétrons. 8 elétrons. E 8 prótons. Esse aqui, ele tem 10 elétrons. 10 elétrons. E esse daqui tem 9 elétrons.
tá? O que estes elementos têm em comum? Né? A gente viu que eles têm de diferente, né? Eles são espécies que têm um número de elétrons diferentes. Eles têm o mesmo número de prótons. Eles têm o mesmo número de prótons. 8 prótons. 8 prótons. 8 prótons. E 2 camadas. 2 camadas. 2 camadas. E 2 camadas. Tá? Bom, o que acontece? O átomo neutro, ele tem uma relação próton-eletrosfera, certo? Então, o átomo neutro, ele tem 8 prótons atraindo 8 elétrons. Então, isso confere a ele um tamanho natural. Não sei se vocês vão lembrar que na aula de estrutura atômica, a gente aprendeu que quando um átomo perde... Ah, espera aí, tem uma coisa que eu escrevi aqui que eu preciso corrigir, né? Aqui é 7, ó. Eu pus 9 ali, tô ficando louco. Aqui é 7. Quando um átomo, como o oxigênio, perde elétron, o efeito que o núcleo faz sobre a eletrosfera é maior. O núcleo passa a atrair aquela eletrosfera com mais intensidade, tá? Por conta dessa diminuição de elétrons na eletrosfera. Ou seja, a tendência do átomo é contrair nessa situação, quando você compara com o oxigênio. Então, eu vou considerar que o oxigênio ele tem um raio padrão, R0. Eu vou chamar esse raio aqui de R1, que é menor que R0. Ou seja, o átomo, ao perder elétron, ele sofre uma contração. Contração. Esse átomo aqui, ele está se comportando como um ânion, ó. Ele recebeu elétrons. Aqui ele encheu a camada de valência. Esse cara vai ter um raio 2. Esse raio, comparado com o padrão, é maior. Olha lá. Tá? Então você tem o tamanho original do átomo. Quando você compara o átomo com o respectivo ânion, você tem um aumento de raio, que é aquilo que a gente comentou na aula de estrutura eletrônica. Ó, o ânion ele é sempre maior comparado com o cátion, com o neutro. Com o neutro. E aqui você teria um cátion oxigênio, né? Que não é uma coisa que aconteça assim, né? Tipo, comum. Um cátion oxigênio. Que sofreu uma contração, porque o núcleo consegue empacotar mais ainda as camadas. Quanto menos elétrons tem, mais empacotadas vão ficando as camadas. Tá bom? Beleza? Então tá aí a questão número 6. Posso trocar aqui, gente? Passa para 7. Super tranquilinha também a 7. Ele quer que você olhe para isso que está escrito e diga o que está acontecendo. Tá? No primeiro caso, a gente está pegando aqui um elemento A. Esse elemento A está absorvendo energia e está se transformando num cátion, certo? E ó, está soltando um elétron no sistema, no ambiente. Então essa energia ela é absorvida pelo elemento na perda de um elétron. Então, ó, energia absorvida na perda de um elétron. Isso não é bem a definição de energia de ionização, né? Tem algumas outras coisas que a gente tem que falar aqui, mas de conceito é isso que você tem que saber. Energia absorvida na perda de um elétron, tá? Energia de ionização. Ou também chamada de potencial de ionização, tá? Aquela que, por exemplo, para os elementos da família 1A é baixa.
Você viu a violência dos caras perdendo elétron na água, né? Oxidando com a água, né? Tá? Agora, o B é o contrário. O B, a gente está observando um elétron sendo colocado no átomo e esse processo liberando energia. Né? Essa energia ela vai ser relacionada ao quão estável se torna o átomo mediante um elétron. Né? O que a gente espera, por exemplo, de um átomo que goste de elétrons? Que ele libere muita energia nesse processo. Um átomo como o flúor, o próprio cloro, o oxigênio, né? Eles tenham muita vontade de perder o elétron, né? Porque assim, tem uma coisa que a natureza mostra pra gente, que é assim, quando um processo ocorre com liberação de energia, ele muito provavelmente ele é um processo que estabiliza o sistema. Ele torna o sistema mais, entre aspas, tá, gente, feliz. E na natureza, os sistemas eles tendem a se acomodar em situações felizes, estáveis. Então, por exemplo, se você está no laboratório e você percebe que um elemento libera uma energia muito grande nesse processo, o teu pensamento, assim, em termos mais menos técnicos, é: nossa, ele ficou feliz, hein? Por isso que a gente chama essa energia liberada de afinidade eletrônica, né? É a energia liberada na recepção de um elétron. Eu vou falar uma coisa que eu já falei na aula, mas eu preciso repetir. Essa afinidade eletrônica, né? A afinidade eletrônica, tanto a afinidade eletrônica como a energia de ionização, elas são medidas onde o átomo ele fica isolado no laboratório para fazer a medida, tá? O átomo ele tem que estar sozinho, assim, sozinho que eu digo assim, ele não pode ter próximo dele outros átomos. Então a gente faz isso no estado gasoso, numa temperatura bem alta. Isso de maneira nenhuma representa o que acontece na natureza. Porém, o que se observa na prática é que o que acontece no laboratório é reproduzido na natureza. Ou seja, um átomo que tem afinidade eletrônica alta, na natureza ele gosta de ganhar elétron. Um átomo que tem energia de ionização baixa, na natureza, oxida com facilidade. Percebe? Por isso que você estudar essa propriedade ela é importante. Ela é uma medida de laboratório, mas ela reproduz bem o que acontece na natureza. Ficou claro, gente? Tá? Vamos para a próxima. A questão 8 e a 9 elas são quase repetição uma da outra. E se você assistiu a aula, talvez você lembre que em dado momento nós fizemos esse tipo de consideração. Eu até falei até mais do que deveria na aula, para ver se vocês, na hora do exercício, conseguiam fazer a associação com o que a gente comentou. Tá? Eu não me lembro exatamente de que parte foi que eu falei, mas eu me lembro de ter comentado sobre isso. Evidentemente, foi no momento em que a gente trabalhou energia de ionização. As energias de ionização para o carbono são representadas a partir da tabela. O que se pode inferir sobre a estrutura atômica desse elemento a partir da análise desses valores? Então, ela é uma questão, a pergunta, né, que parece ser meio ampla. Como assim o que se pode inferir sobre a estrutura? O que você quer que eu fale? É exatamente isso que a pergunta fala. O que você pode, olhando para esses dados, falar do carbono? Bom, o que esses dados mostram? Eles mostram 5 energias de ionização do carbono, tá? Em ordem. Primeira energia, segunda energia, terceira, quarta e quinta. Então aí os valores. O que a gente vai observar
de maneira geral. Primeiro, a primeira energia de ionização do carbono é um valor de 1086. A gente não pode dizer se esse valor é alto ou pequeno, gente, porque eu não tenho parâmetros de outros elementos. Mas eu já posso adiantar de antemão que é um valor até que alto, viu? Você compara a energia de ionização do sódio, né, de um elemento que está próximo dele na tabela ali no mesmo período, né, por exemplo, ela vai variar bastante. A segunda energia de ionização aumenta. A gente deve imaginar por quê, né? Como é que a gente pode explicar esse aumento de energia de ionização? Né? Da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta. Esse aumento ocorre porque cada vez que o átomo perde elétron, ele contrai. Ah, mas como é que você sabe que ele contrai? Porque os dados estão mostrando. Está ficando mais difícil tirar o próximo elétron. Né? Então, quer dizer, ele está diminuindo o tamanho. A força que o núcleo vai exercendo vai ficando maior, conforme você vai tirando o átomo. Né? Então, isso de fato é uma prova de que os elétrons estão em posições relativas diferentes do núcleo, né? Senão, todos teriam a mesma energia de ionização. Tá? Beleza. Então, o que a gente pode considerar, né? Primeiro, a perda de elétrons causa contração na estrutura do átomo. Tá? Isso é a primeira observação. A segunda observação ela é mais difícil de você perceber se você não lembrar do que eu comentei na aula. A gente vai observar que da primeira para a segunda energia de ionização, grosseiramente falando, houve um aumento de 1.300 kJ. Tá. Da segunda para a terceira, o aumento já foi bem maior. Aqui foi de 1.300, aqui foi de 2.600, né? 2.600. Aqui foi de uns 2.000, um pouco menos de 2.000, 1.400, sei lá, por aí. Então, a gente vai vendo que os aumentos, eles têm uma faixa ali. O que acontece aqui é a loucurinha, ó. É aqui que está o problema. Da quarta para a quinta energia de ionização, houve um aumento muito diferente dos aumentos observáveis nas primeiras situações. Esse aumento tem uma informação atrás, né? O que está escondido aqui atrás? Que, na verdade, os 4 primeiros elétrons que você retirou certamente foram retirados da mesma camada. Tá? Ah, como é que você se baseia no quê? Nos valores de energia de ionização que estavam altos, aumentando, mas dentro de um certo intervalo, entre 1.000 e poucos aí. O que aconteceu aqui é que do quarto para o quinto elétron, a energia de ionização subiu um monte de vezes, 6, 7 vezes, 6 vezes. Ou seja, provavelmente esse próximo elétron aqui ele estava numa camada mais interna. Ele estava na verdade, ele estava num nível de energia mais inferior. O que significa estar num nível de energia mais inferior? Você vai precisar dar mais energia para tirá-lo dali. Ele está num poço de energia. É como se os elétrons, gente, deixa eu tentar formular. É como se os elétrons estivessem em poços de energia. Então você tirou o primeiro. Qual era a profundidade do primeiro poço? 1086. Foi essa energia que você teve que dar para o elétron para ele subir. O segundo elétron estava num poço de energia menor, maior, mais profundo. O terceiro ainda mais, o quarto ainda mais. Esse aumento violento é quando o elétron mudou de energia, de nível. Essa mudança de energia. E aí, se você comparar as energias de ionização da camada interna, elas vão todas para a faixa de 37. 37, 38, 39, 40, tipo assim. Quando entrar mais uma camada, aí dá outro salto. Os saltos é que indicam as mudanças de camadas. Então, eu vou escrever aqui, ó. A diferença observada
observada. Nos valores de EI4, EI4 e EI5, indica a presença de 4 elétrons localizados no mesmo nível de energia. Você percebe que isso é uma informação que prova a existência do conceito de camada de valência. Prova. Se todos os elétrons estivessem numa mesma camada, as energias de ionização não iam variar dessa forma, né, desses saltos. Tá bom? Beleza. Terminamos então a questão número 8. Dan, Oi, pode falar. quando eu tiro esses 4 primeiros elétrons, essa camada que eles estavam localizados, ela deixa de existir ou ela só fica vazia? Então, cara, isso é um conceito que não se tem um consenso em relação a isso, porque assim, se a gente considerar que o elétron é uma partícula, você pode dizer assim, não tem elétron, não tem camada. Porque assim, o que é a camada? É uma região de probabilidade. Então, para a mecânica quântica, essa camada continua existindo. Ela só não tem o elétron ali. Né? Porque se a gente enxerga que os orbitais são casinhas de elétron, não tem sentido, não tem nada ali. Então, você pergunta, Dan, o que você considera? A camada continua existindo, porque ela é uma região de probabilidade, só que ela está desocupada. O que acontece? Como a camada não é uma coisa física propriamente, o átomo de fato sofre contrações à medida que você vai perdendo. Porque senão a gente pode entrar numa. Qual que é o perigo da gente entrar muito nesse raciocínio? É você falar para mim assim daqui a pouco, Dan, peraí. Então, se a camada está lá, ela só está vazia, que nem uma casa vazia. Então, o átomo vai ficar do mesmo tamanho? Percebe? Então, é uma pergunta que é meio complicada da gente tentar responder. Por quê? Porque para a mecânica quântica, aquilo, na verdade, é só uma zona de probabilidade. Para nós, o que eu enxergo? Te perdeu o elétron, perdeu camada. Perdeu camada, ele diminui o tamanho. Tá? Beleza? Certo. Ok, continuando. A questão 9, ela vai usar valores na mesma linha de raciocínio, porém a pergunta é um pouco diferente. Né? Quando a gente estuda a teoria do octeto, uma das coisas que a gente aprende, e vocês já perceberam, né? Que eu já estou na aula de ligação química, né? Virtualmente. Virtualmente no virtual. Por quê? Eu já estou falando de ligação química, por quê? Porque é uma forma da gente conectar os conteúdos, né? Porque senão você acha que a tabela periódica não te trouxe nada, só te trouxe um monte de outras informações. Não, eu preciso trazer isso para a aula. Então a gente aprende, por exemplo, que tem elemento que perde elétron, tem elemento que ganha elétron. Tá, ok. Essa explicação tem a ver com comportamento metálico e não metálico. Só que tem uma coisa que, quando eu estudava, as primeiras vezes que eu ouvia, eu não aceitava muito. Olha, o sódio, por exemplo. O sódio só perde um elétron. Ah, por quê, professor? É porque ele só tem um na camada de valência. Mas por que ele só perde o da camada de valência? Porque, gente, os processos que ocorrem na natureza, eles são espontâneos. Então, tipo assim, na natureza, se um elemento perde elétron, é porque tem outro ganhando. Não é como você pegar um átomo, colocar ele no laboratório, dois caras segurarem ele e você arrancar o elétron dele na marra. Desse jeito você pode arrancar quantos vocês quiserem, quando você quiser. Só que na natureza não é assim. Na natureza existe uma interação entre elementos. Então, se tem alguém perdendo, é porque tem alguém ganhando. E aí, como é que você sabe se o processo vai acontecer ou não? Se na soma das energias houver uma espontaneidade. Então você tem que ver qual que é a energia do cara de perder elétron. Ele gosta?
Qual que é a energia do cara de ganhar? Ele gosta? Se os dois gostarem, espontâneo. Se houver problemas nisso, o processo não será espontâneo, tá? Por que eu estou contando isso? Porque a explicação da camada de valência vem justo na energia de ionização. Olha a pergunta que ele faz, ó. Ele dá 4 energias de ionização para o alumínio, em quilojoules por mol, e pergunta, e pede para a gente justificar com base nesses valores, por que não existe alumínio com carga superior a mais 3 nas condições ambiente? Tá? A gente conhece o alumínio com que carga? Mais 3, não é? Tá? Eu consigo, vamos dizer assim, em condições de laboratório, eu consigo fazer alumínios com cargas diferentes. Mas são condições bem especiais. No geral, a gente encontra alumínio mais 3, né? Por que eu não encontro com carga superior a mais 3? A resposta está na quarta energia de ionização. A quarta energia de ionização, ela tem um valor tão superior comparada às outras. E aí, olha que interessante, né? Compara a primeira energia de ionização do alumínio. Primeira do alumínio. Estão olhando? Compara com a primeira do carbono. Olha a diferença entre um metal e um não metal. Ó, metal, primeira energia de ionização. Não metal, primeira. O dobro, hein? Tá? Só para não ir muito longe, né? Porque o alumínio nem é tão longe assim do carbono. Tá? Então eu posso escrever assim, ó. A formação de cátions. A formação de cátions com carga acima de 3 requer alta quantidade de energia. E não se esqueçam que tem uma expressão mágica, que agora eu gostaria de convidar vocês a essa reflexão. Ele fala nas condições ambiente. Ou seja, dentro de uma estrela, Deus é que sabe o que vai acontecer. Né? Será que se em algum tipo de corpo celeste, né, um planeta, uma estrela, enfim, houver uma condição de energia alta o suficiente, você vai ter alumínio mais 4? Com certeza, gente. Em condições de energia alta, você tem plasma de elétron livre em estrela. Tá? Em determinadas condições de temperatura e pressão, os prótons e os elétrons se separam. Tá? Sabe aquelas entidades que a gente aprende que gostam de se atrair? Elas gostam de se atrair em determinadas condições. Se você colocar essas partículas com carga em condições muito extremas, de pressão, de temperatura, você pode ter estados totalmente diferentes, né? Por isso que a física fala de tantos estados de matéria, né? No estado de plasma, né? Vocês imaginem, por exemplo, a temperatura dos primeiros segundos do Big Bang. Os primeiros suspiros do universo. Você imagina a temperatura que era ali. Você acha que ali tinha átomo? Mas nem a pau. Os átomos foram aparecer à medida em que a temperatura do universo foi diminuindo. E aí eu estou falando de escalas de tempo que às vezes são em segundos, tá? Nos primeiros picosegundos, você não tinha átomo. Tá? Os átomos foram aparecendo à medida que a temperatura foi diminuindo. Beleza? Por isso que eu digo, nas condições ambiente, você tem coisas previsíveis. Elementos que têm carga fixa. O alumínio é mais 3, sempre. O sódio é mais 1, o cálcio é mais 2. Tá bom? Fechou? Deixa eu só colocar uma outra coisa aqui. Não, peraí. A formação de cátions com carga acima de requer uma alta quantidade de energia. Processo não espontâneo. Processo não espontâneo nas condições ambiente. Não espontâneo nas condições ambiente.
Pronto. Questão número 10. Questão número 10. FAMEMA. Quem organiza a prova da FAMEMA é a VUNESP. Tá bom, gente? E a FAMEMA é uma daquelas faculdades que o pessoal tem um pouco de receio de prestar justamente por conta das questões discursivas, tá? Eu vou sempre procurar trazer algumas questões desses vestibulares para vocês, para que vocês comecem também a ter contato com eles aqui em sala de aula, né? Além à medida que os conteúdos vão ficando importantes, vão surgindo questões do assunto, né? Então a gente pode ir trazendo elas aqui, tá? Eu não trouxe ainda no começo, porque esse começo realmente é um assunto que não cobra-se muito. Um professor de química, para desejar boa sorte aos seus alunos na prova, utilizou 4 elementos da tabela. Então, aí os elementos. Identifique os elementos na frase que possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. Então, ele fez uma pergunta, presta atenção. Ele fez uma pergunta. Dê o número de massa do átomo presente na frase que possui 8 nêutrons e é utilizado na datação de fósseis. Ele fez outra pergunta. Então, o item A ele tem 2 perguntas. É assim que a VUNESP corrige prova. É assim. O primeiro item, ele vai valer 2 pontos. 1 ponto. 2 pontos, perdão. Sendo que, dentro do item A, você terá um ponto aqui e outro ponto aqui. Tá? Item B. A reação entre metal alcalino presente na frase e a água forma um hidróxido e um gás. Escreva a equação balanceada. 2 pontos aqui também. Um para você, se você escrever a equação, e outro para se ela estiver corretamente balanceada. Ou seja, você não deve escrever mais do que 4 linhas na prova, na questão. Tá? E isso acontece com todas as outras disciplinas. Tá? Ah, mas Dan, na biologia também? Também. 2 linhas aqui no máximo. Porque geralmente, na biologia, essas 2 coisas estão na mesma pergunta. Então você consegue redigir o mesmo texto com as 2 informações. De tal maneira que o examinador ele bata o olho e fala, puta, 2 pontos, ou 1 ponto, ou 0 ponto. Então você vai tirar 0, ou você vai tirar 1, ou você vai tirar 2, ou você vai tirar 3, ou você vai tirar 4 na questão. É assim que eles fazem na prova, tá? Sempre, pode perceber? Sempre com perguntas objetivas. Então, identifique os elementos da frase que possuem o mesmo número de camadas. Nós vamos no período, né? Vocês notem que existem 2 elementos no 6º período. O GD e o LU, tá? GD e LU. Mesmo período. Pronto. Dan, eu não preciso justificar? Não. Ele escreveu? Justifique sua resposta? Não. O examinador vai ler aquilo? Olha, ele pode ler. Ele pode ler. E se tiver alguma coisa errada, vai haver um problema aqui. Percebe qual é a situação? Então não escreve. Não escreve. Dê o número de massa do átomo que está aí na frase, que possui 8 nêutrons, e é utilizado na datação de fósseis. Quem é utilizado na datação de fósseis? O carbono. Tá? Então, ó, eu escreveria assim, carbono. Número de massa, 14. Tá? Por exemplo, eu posso escrever assim, só isso, ó. Dan, mas eu não preciso mostrar que eu sei que número de massa é P mais N. Não! Não! Você já ganhou um ponto lá de cima, ele não vai nem ler, criatura. Ele não tem como corrigir mais nada que você escreva. O problema é, se você escrever uma besteira, ele vai olhar. Então, quando a gente fala, muitas vezes para vocês, não é para justificar, é sério. Ele não tem como olhar para a justificativa, porque o que ele pediu foi isso, ó. Se você entrar com recurso, e o juiz olhar isso, ele vai mandar o cara te dar o ponto. Então, nada que você escreva aqui que seja, na tua cabeça, seja relevante. Agora, se você colocar uma coisa errada, a banca tem argumento para dizer que ela não te deu ponto.
ela tem argumento. Aí na justiça quem vai decidir é o juiz, né? Eu não sei se vocês sabem que existem situações, a VUNESP ela se precavê bastante com questões de processo, em relação a ter que verificação de nota. Então você percebe uma tendência do vestibular de não ficar complicando muito a resposta. Não dar respostas muito amplas, respostas muito, tipo, muito complexas, do tipo, o que você pensa sobre tal coisa, manja? Item B. A reação entre o metal alcalino, quem é o metal alcalino? É o potássio, né? Forma um gás, combustível e um hidróxido. Então, quer dizer, ele já deu umas boas dicas, né? Então, eu vou pegar o potássio mais água. Aí o aluno espera-se que o aluno saiba quem são os gases, né? As substâncias. Porque, por exemplo, como ele vai ter que te dar 2 pontos, o primeiro ponto ele já vai te dar se você acertou a reação. Tá? Então, o gás combustível é o hidrogênio mais a base, KOH. Muitos alunos perguntam assim, Dan, tem que escrever o estado físico? Nesse exercício, não. Por quê? Porque ele não vai ter como corrigir. Não vai te dar ponto. A gente cai no mesmo problema do item A. O que ele vai querer é o balanceamento, né? Então aí você pode optar por balancear com números inteiros, né? Eu faria com números inteiros. Então deixa um aqui, quer ver? Eu ponho 2 aqui. Aí você vai ter 2 aqui e 2 aqui. Assim fica certo. Ou se quiser colocar o fracionado, não tem problema nenhum, tá? A banca da VUNESP ela não tem esse tipo de critério, tá? Tranquilo? Então a questão 10, se vocês quiserem printar aí para a gente passar para a próxima. Deixa eu passar para a próxima questão. Opa. 11. Pesquisas recentes visando a obtenção do elemento químico ununênio, de número atômico 119, baseiam-se no princípio da formação de um átomo a partir da fusão de átomos menores, né? Então, uma questão para a gente falar um pouquinho dos elementos sintéticos da tabela. Os elementos sintéticos, eles são formados meio que por tentativas, viu, gente? Por exemplo, olha, eu quero formar um átomo de número atômico 119. Então, eu vou pegar 2 átomos de números atômicos que somados dê 119 e tentar fundir os dois, né? Esses processos não são simples, né? Do jeito que a gente está falando aqui, parece que, vamos lá, eu quero pegar um cobalto e um níquel e formar fulaninho, né? Mas, basicamente, esse processo tem sido feito. Foi assim que se sintetizaram outros elementos, tá? Aí ele fala assim, considere um experimento de fusão completa num acelerador de partículas entre átomos de titânio 48, que é o número de massa do titânio, e outro elemento químico resultando no ununênio, que é o 119, como único produto. É o único produto. Indique o número atômico e o símbolo de outro elemento utilizado no experimento da fusão completa com o titânio. Então, essa é a primeira pergunta. Em seguida, determine a quantidade de nêutrons do titânio 48 e escreva o símbolo do elemento de maior raio atômico pertencente ao mesmo grupo do titânio na tabela periódica. Então ele pediu um monte de coisa. Então vamos devagar, né? Primeira pergunta. Ele quer que a gente escreva o símbolo do outro elemento utilizado na fusão. Então você vai pegar um titânio, que tem número atômico 22, vai fundir com um elemento X de número atômico Z, e supor que nesta fusão o produto resultante é o ununênio. Ununênio. Tá, só um comentário sobre a questão do ununênio, gente. Esse nome, ununênio, ele é dado a partir do número atômico, tá? Esse unênio é 119, tá? Unênio. Tá? Tem ununóctil, tem ununéptil, enfim. A questão é,
Depois que o elemento é oficializado, tal, o laboratório que sintetizou ele ganha o direito de dar o nome para ele. Mas esse é o nome tipo de provisório, tá? Bom, gente, lei da conservação da matéria, né? Se nós estamos formando um elemento com 119 prótons a partir de um elemento com 22, significa que o nosso elemento tem que ter quantos prótons? O nosso queridão, esse cara aqui, ó. Então, 22 mais E tem que ser igual a 119. Tá? Beleza? O nosso elemento é esse cara aqui, ó. Que ele o cara foi tão spoiler que ele deu o elemento na tabela, né? Ó. O BK, Burger King. Esse aqui é o elemento Burger King. Tá? É o elemento Burger King. Isso foi a primeira evidência química do elemento Burger King. 97. É o Berkélio, né, na verdade. Tá bom? Isso é a primeira coisa que ele pediu. Em seguida, determine a quantidade de nêutrons do titânio 48. Então, vamos lá. Quantidade de nêutrons do titânio 48. Nêutrons. Massa menos próton, 26. Concordam? 26. E escreva o símbolo do elemento de maior raio pertencente ao mesmo grupo do titânio. E veja que ele deu o grupo do titânio na tabela. Quarto período, quinto período, sexto período, sétimo período. É esse RF aqui, tá? Maior raio atômico, maior raio atômico. Então, isso é uma prova discursiva boa de fazer. Né? Uma prova que vai fazer perguntas objetivas, tá? Eu não tô dizendo que a prova é fácil. Eu disse uma prova discursiva boa de fazer que não te moe a cabeça. Né? Ela vai te fazendo 2 ou 3 perguntinhas dentro de uma coisa. Não é porque a prova é discursiva que ela tem que ser difícil. Tá? Fechou? Questão 12, posso ir? Questão número 12. A tabela periódica dos elementos é ordenada pelo número atômico de cada elemento. Sua organização é útil para relacionar as propriedades eletrônicas dos átomos com as químicas. Olha lá, aquilo que a gente estava falando, né? Ó. A sua organização é útil para relacionar propriedade eletrônica com propriedade química. Além disso, pode ser usada para prever comportamento de elementos não descobertos ainda. Então, por exemplo, se você quer saber qual seria o comportamento de um certo átomo, você basta posicioná-lo na tabela, que você preveria o comportamento desse átomo, tá? Item A. Faça a distribuição eletrônica de X, Y e Z, indicando claramente a última camada preenchida. Então, aí você já vê uma outra linha de prova, né, discursiva. Prova da UFPR. 4 itens, é uma questão extensa, né? Ah, tem que escrever tudo? Tem. X, 1s2, 2s2, 2p5. Y, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Né? Ele fala assim, indicando claramente a última camada, eu, por exemplo, faria isto, ó. Eu colocaria uma legenda, última camada, tá? Z, 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ó, aqui chegamos no gás nobre, ó, 3p6. Aqui acabou a tabela. Agora eu vou entrar no 4s1. Cheguei. Camada de valência para ele, ó. Tá aí. Aqui, ó. Camada de valência. Prontinho. Tá, item A. B. A que período o grupo pertencem os elementos? B.
Elemento X. Veja que ele usou o termo grupo ou família. Então, você pode falar, por exemplo, o elemento X, ó, ele está S2P5. Você pode falar que ele está no grupo 17 ou 7A, halogênio. Y. S2P4 tem 6 elétrons na camada de valência. Grupo 16 ou 6A. Elemento Z. Terminou em 4S1, olha lá. Grupo 1 ou 1A. Pronto. Item C. Coloque os elementos em ordem crescente de raio. Veja que ele foi bonzinho na medida em que os elementos dados estão em períodos diferentes. Então, você vai pelo critério número de camadas, né? Ordem crescente. X menor que Y menor que Z. Né? Isso aqui é a ordem de raio. Raio. Tá? D. E a D, hein, gente? X, Y, Z em ordem crescente de eletronegatividade. Alguém sugere? Como que a gente descobre isso sem a tabela? É o inverso do raio. Inverso do raio. Boa! Os menores são os mais eletronegativos. Então, veja. Eu vou até colocar essa observação aqui, ó. Inverso do raio. Era isso que ele esperava mesmo. Ó, inverso do raio. O que tem maior raio é o que tem mais dificuldade para puxar elétron. O menorzinho é o que puxa elétron com mais facilidade. E o Y intermediário. Né? Não sei se vocês devem estar lembrados, mas esse cara aqui é o flúor. Ó. Esse cara é o flúor. Ele, de fato, é o mais eletronegativo. Tá? Então, o mais eletronegativo o flúor, menos eletronegativo o maior. Tá? Inclusive, esse cara é da família 1A, né? Ó. Eletronegatividade baixíssima. Tá bom? Belezitia. Podem printar para a gente, então, passar para a nossa última questão do dia. Pelo menos do dia não, né? Mas da aula de química. Que a gente vai dar na toada do ao vivo. Bom, a última questão da aula de tabela periódica mostra uma análise gráfica daquelas que a gente também fez na aula. Então, para quem não viu a aula, é um momento aí de repente, analisar essa figura junto. A tabela periódica pode ser utilizada para relacionar as propriedades dos elementos com as suas estruturas atômicas, e entre essas propriedades que podem ser aperiódicas e periódicas. As propriedades periódicas são aquelas que, à medida em que o número atômico aumenta, assumem valores semelhantes em intervalos regulares, isto é, repetem-se periodicamente. É o que a gente observa com o gráfico de energia de ionização. O gráfico ao lado mostra a variação de uma dessas propriedades, a energia de ionização. Com base no gráfico, responda aos itens. Eu vou deixar vocês darem uma lida. Como é a última questão, vou deixar aí uns 2 minutinhos para vocês pensarem nela. Fiquem à vontade, tá? Peraí. Bom, vamos analisar o gráfico de perto para que nós possamos depois observar as perguntas. Então tá aqui o gráfico, ó. Um gráfico de energia de ionização em função do número atômico, tá? Então aqui o hidrogênio, hélio. Aqui, ó, começou o segundo período. Elemento da família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Tá vendo, ó? Tá. A energia de ionização ela vai crescendo conforme você vai andando para a direita na tabela. Tá? Aqui outro grupo, ó. Tá, energia de ionização baixa, aí vai subindo. Então, o que a gente consegue observar nessa situação? Você tem picos de energia de ionização, ó, e tem valores baixos de energia de ionização. Esses valores que são muito altos, por exemplo,
provavelmente se referem a elementos de uma mesma família, né? Então aqui você tem o gás nobre do primeiro período com energia de ionização alta, o gás nobre do segundo período de energia de ionização alta, o gás nobre do terceiro período com energia de ionização alta, o gás nobre do quarto período, percebem? E aqui você tem, ó, elemento da família 1A, o primeiro do primeiro período, né, que na verdade provavelmente esse cara aqui é o hidrogênio, ó, número atômico 1. Esse aqui é o cara que está abaixo do hidrogênio, é o lítio, o sódio, o potássio. Então, quer dizer, primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período. Ó, ele foi até o número atômico do quarto período, tá? Beleza. Bom, aí ele vai fazer perguntas. Vamos responder de maneira bem concisa. Item A. Como se explicam os elevados valores de energia de ionização para os elementos de número atômico 2, 10 e 18? Né? São os gases nobres, né? Os gases nobres são os átomos de menor raio atômico dentro de cada período. Menor raio atômico dentro de cada período. Ou seja, né, o que eu estou querendo dizer com isso? Justamente porque dentro daquela linha, ele é sempre o cara que vai ter maior energia de ionização. Ele é o maior do segundo período, ele é o que tem maior energia de ionização do terceiro período e assim por diante. Tá? B. No intervalo de 3 a 10, observa-se um aumento da energia de ionização. Como se explica esse aumento? Diminuição do raio. Diminuição do raio dentro do período ocasionado pelo aumento da quantidade de prótons no núcleo. Ocasionado pelo aumento da carga nuclear. Eu não sei se ficou claro para todos, nesse item B, que quando ele fala no intervalo de 3 a 10, ele está se referindo a um período da tabela. Do lítio até o neônio. Tá? Percebe? Por isso que eu digo para vocês, se você tem a tabela na tua cabeça, você olha para esses pontos, você enxerga até o elemento. Tá? C. Por que o elemento com número atômico 19 apresenta o menor potencial de ionização entre os elementos representados? Né? O elemento 19 está aqui, ó. Tá? Porque o elemento 19 ele é o primeiro elemento do quarto período. Não sei se você consegue perceber. Ó, esse aqui é o quarto período. Ele é o elemento que está mais à esquerda na tabela. Se você tem a tabela na cabeça, você sabe até quem é o 19, é o potássio. Ou seja, ele, de todos os elementos apresentados, é o que tem maior raio. Né? No quarto período, ele é o que está mais à esquerda. Tá? A gente acabou de discutir que o raio diminui para a direita. Né? Então, eu vou escrever aqui, ó. O elemento 19... apresenta maior raio atômico. Difícil, né? Super difícil. Tá? E item D. Que número atômico entre os elementos apresentados no gráfico tem maior tendência a formar um ânion? De todos os elementos que você vê no gráfico, quem é que gosta mais de elétron?
Quem tem maior afinidade eletrônica? E aí a gente tem que excluir os gases nobres, né? Tem que lembrar disso, né? Temos que excluir os gases nobres. Os gases nobres, eles não têm essa tendência de formar ânion, hein? Flúor é uma boa pedida. Por que o flúor? Veja, tirando os gases nobres, tirando os gases nobres, que seriam hélio, neônio, argônio, xenônio, o elemento que tem maior energia de ionização é esse aqui, ó. Esse cara é o que deve ter maior tendência a ganhar elétron, porque é o mais difícil de perder, né? Tá? É o elemento de número atômico 9. Tá? Que número atômico entre os elementos 9? Z igual a 9. Pois ele não pediu para justificar, né? Ele não pediu, mas eu vou justificar. Pois apresenta a maior energia de ionização dentre os elementos citados. Dentre os elementos do gráfico. Tá bom? Beleza. Na questão em si, ele só ia considerar o Z igual a 9. Quer dizer, se o cara sabe, ele vai chegar na resposta. Não tem como ele não chegar. Tá? Tudo bem, gente? Tranquilo? Com isso, então, a gente encerrou a nossa lista de exercícios de sala.